Pronto. Boa noite, Hanna, Centro Terapêutico. Boa noite, Cacá. Boa noite, Diego. Boa noite, Luana. Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira live de setembro, né? E eu tô aqui com conteúdo muito especial para vocês. Boa noite, Marilza. Boa noite, Grace. A ideia é que o conteúdo de hoje realmente simbolize um novo ciclo, né, com vocês aqui no meu canal. E principalmente que a gente possa trazer, né, esse olhar para o cuidado com a nossa saúde, com quem somos, com quem merecemos ser também. Boa noite, Livingston. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, né? Vou aguardar uns minutinhos aqui até o pessoal ir entrando. E que legal ver todos vocês aqui hoje. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Deixa eu posicionar aqui de um jeito que fique melhor. Aí. Estão todos me ouvindo bem, me vendo bem? Me deem um retorno, por favor. Aí, acho que melhorou, né? Pronto. Perfeito. Obrigada, Lu. Obrigada, Livingston. Obrigada, Grace. É diferente se ver sozinha aqui, não é a mesma posição de quando eu tava nos vídeos com a Andressa ou com outras pessoas, porque a live fica cortada, né, quando a gente faz o vídeo sozinha. E agora, olha lá, o meu suporte, aí, acho que agora encaixou bem. Pronto. Então, vamos lá. O tema de hoje é para falar sobre inteligência emocional. Quero saber quem aqui sabe o que é inteligência emocional, se já fez algum curso, se já participou de alguma palestra, algum evento. Boa noite, Mauro. Boa noite, Francisco. Sejam bem-vindos. Já participem aqui da enquete. Hoje em dia é muito divulgado, né, sobre a inteligência emocional, que antigamente a gente pouco ouvia falar sobre isso. E era um tema até assim mais do meio corporativo, onde se falava muito sobre isso dentro das empresas somente. Então, quero saber de vocês quem aqui já ouviu falar sobre, antes de eu começar o conteúdo. Boa noite, tio Mauro, queridinho lindo. E aí? Ninguém nunca ouviu falar? Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Boa noite, Kelly. Sejam bem-vindas. Bom, perguntei se alguém sabe sobre o que é inteligência emocional e fiquei no vácuo. Então, acredito que ninguém saiba e acho que isso é bom, né? Então, vamos aprender sobre juntos. Beijo, Dani. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente está se referindo a um conceito da psicologia, né, que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os nossos próprios sentimentos e o sentimento alheio. Ou seja, lá, o Diego comentou que já ouviu sim. Obrigada, amor. Não me deixe no vácuo. Então, quando a gente consegue reconhecer os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles, né? De lidar com essas emoções e sentimentos, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos. Quando eu digo relacionamentos, são relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares, tudo que envolve o nosso contato com nós mesmos e com outras pessoas, né? E o que acontece? Ainda existe algo que é muito, acho que é um mito mesmo, né? De que inteligência emocional é para quem tem condições de ser saudável emocionalmente. Teoricamente, todos nós temos condições, basta querer, buscar, ir atrás, exercitar, né? E nós vamos ver mais adiante, um material que eu preparei aqui para vocês fala também sobre isso. O quanto nós podemos desenvolver essa inteligência emocional. E aí, quero saber aqui, quem se considera inteligente emocionalmente que tá aqui?
Coloca aí eu, por favor, que eu vou saber. Eu acho importante essa interação de vocês, porque sempre tivemos, né? Mesmo quando era no formato com a Andressa, na dupla, e com outros profissionais que eu já fiz lives também. E acho importante essa participação, essa troca, e até para eu não me sentir sozinha aqui com vocês, né? E tem gente chegando aí, que legal, sejam bem-vindos, Willy, Cleverson, Monteiro Judite. Ah lá, recebi um 100zinho ali. Que legal, joia. Então, vocês se consideram saudáveis emocionalmente, inteligentes emocionalmente. Ah lá, o Willy colocou, confesso que eu surto. Ótimo. A ideia é que a gente realmente entre num bate-papo aqui, né? E quem acha que é errado surtar? Que é um problema? Estamos na busca. Ótimo. É exatamente isso, né? A gente está buscando a inteligência emocional porque é isso, é uma construção. Ah lá, eu surto. Legal, tem o time dos que surtam e o time dos que estão buscando. Perfeito. E mesmo quando a gente está surtando, a gente também pode estar buscando, né? Uma coisa não exclui a outra. Não quer dizer que porque você busca estar mais saudável emocionalmente, que você não tenha episódios de surto, episódios de desequilíbrio emocional. Hoje mesmo quase morri com o meu próprio surto. A Luana comentou. A Dani, eu vivo surtada. Quem tem filho pequeno, que é o seu caso, né, Dani? É mais fácil ainda sair fora do eixo, porque as crianças trazem também uma demanda muito grande, né? De como a gente lidar, gerir a nossa própria emoção e gerir a emoção da criança, que é ainda mais delicado do que de um adulto. Então, faz todo sentido. Boa noite, Tati, do Ateliê das Sobrancelhas, Alexandre, sejam todos bem-vindos. Então, vamos continuar. Segundo Daniel Goleman, que é um psicólogo PhD pela Harvard, ele é PhD em inteligência emocional, ele aponta que 13% das pessoas fracassam por falta de QI. Somente 13%. Lembra que antigamente eram muito famosos os testes de QI? Não os testes psicológicos que nós psicólogos aplicamos e fazemos um laudo, né? Tem todo o psicodiagnóstico, uma avaliação psicológica, neuropsicológica. Mas aqueles testezinhos de revista, teste que você encontrava na internet, hoje em dia isso é pouquíssimo visto, pouquíssimo divulgado. Tem aqueles quiz que é mais de brincadeira, mais de diversão, né? Por quê? Porque antigamente se considerava alguém inteligente somente pelo QI, pelo coeficiente de inteligência. Só que esse é só um número que a gente tem. Por isso, somente 13% das pessoas fracassam por falta de QI. E, pasmem, 87% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. Então, eu acho que, falando do campo corporativo mesmo, né, da nossa vida profissional, olha o prejuízo que se tem no mercado de trabalho por falta de inteligência emocional. Se isso está acontecendo no trabalho, imagina o que acontece nas relações mais próximas. Na relação com os pais, na relação com os filhos, com os parceiros, parceiras. Porque se eu não consigo ser inteligente com o outro que é distante de mim afetivamente, como é que eu vou ser inteligente com aquele que é próximo? Que é a parte mais difícil, né? Que quanto mais próximo, mais nós nos damos o direito de sermos livres, de expressar nossas emoções, de expressar nossa raiva, nossos sentimentos, tanto considerados positivos quanto negativos. Eu falo dos sentimentos mais brandos, né, as emoções mais brandas e as mais pesadas. Então, isso é muito complexo nesse sentido. Ah, o Carlos comentou, ótimo tema, parabéns, obrigada, Carlos. Eu quis realmente trazer um tema inovador aqui para a gente iniciar esse ciclo, iniciar setembro. Setembro também é o mês de prevenção ao suicídio, a gente considera como setembro amarelo, né? Exatamente para falar sobre esse cuidado da saúde mental, para evitar o suicídio, é uma campanha, né? E eu acho que a inteligência emocional tem tudo a ver com o oposto do suicídio. Então, vamos divulgar, vamos aprender e principalmente vamos praticar, né? Porque como eu falei, é uma construção, foi falado aí que é uma busca, então essa busca de estarmos melhor com nós mesmos.
E aí, o que que acontece? Existem várias pesquisas a respeito disso, até porque está em alta realmente o tema, né? Inteligência emocional. Existem vários cursos sendo vendidos, palestras. Boa noite, Mi. E tem uma pesquisa realizada pela revista Você S.A., que revela que 87% das demissões, lembra que eu falei que 87% das pessoas eram demitidas, né? Não eram mantidas no trabalho por conta de falta de inteligência emocional. E essa pesquisa reafirma que estão relacionadas à falta de competências emocionais. O que isso quer dizer? Que ao contrário do QI, né, que é algo que não pode ser alterado ou pouquíssimos casos vão ter alterações, em casos onde há uma deficiência realmente intelectual, onde essa criança, esse adolescente vai para a PA e tem uma melhora ali do QI. Nos outros casos corriqueiros, que são os casos normais, eu diria, né, todos nós que não temos um diagnóstico de alguma limitação cognitiva, a inteligência emocional pode ser moldada, pode ser treinada. Não que em casos onde a pessoa tenha algum comprometimento cognitivo, ela não possa ser inteligente emocionalmente, ao contrário, uma coisa não exclui a outra. Só que o QI, pouquíssimos casos podem apresentar alteração. A inteligência emocional, todos os casos podem apresentar. Então, essa é a parte mais bacana, que todos nós, independente de qualquer questão, não importa classe social, não importa o quanto estudou, não importa se tem dinheiro, não importa a religião, não importa nada, apenas basta querer e aprender, né? Que é a parte mais complexa, eu diria, porque reconhecer que a gente precisa melhorar já é um passo a ser dado, que é o passo da mudança, né? Mas aí isso envolve também estar se dedicando. Boa noite, Claudinei. Então, vamos lá, né? O que acontece? A inteligência emocional não está gravada em nós como uma pedra que a gente nasce, é colocado aquele registro e aquilo permanece para sempre. Embora, em alguns casos, a gente pode comprovar que ela é hereditária, porque ela é moldada pelas experiências da infância e ela vai se apresentando como estável ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa vida, da nossa evolução, dos nossos aprendizados. Então, o que acontece? Ai, que lindo, tô vendo vários coraçõezinhos subindo aí, que delícia! E o que acontece? Se eu tiver um bebê hoje, né, não tenho filhos humanos, só tenho a Belinha que é de 4 patas. Se eu tiver um bebê hoje e eu for ensinando, educando essa criança e através dos meus comportamentos, ensinando ela o que é a inteligência emocional, essa criança pode ser considerada como tendo herdado o gene da inteligência emocional. Mas isso, na verdade, pode ser moldado em qualquer idade da vida dessa criança, da vida de nós mesmos como adultos. Por quê? Porque é algo que é aprendido. Se isso é aprendido desde pequeno, é claro que isso vai ficar muito mais fácil para esse ser humano lidar com isso. Mas se isso está sendo aprendido por alguém que tem 60, 70 anos de idade, é tão saudável quanto uma criança de 2, 3 anos de idade. Porque é algo que ela vai aprender no dia a dia e que vai ser melhoradas todas as relações dessa pessoa, né? Que é o grande diferencial. Boa noite, Comparim, boa noite, Cristiane, boa noite, Custódio Amaral, que legal, tem um pessoal novo por aqui, sejam todos bem-vindos. A Cris é minha colega também do mestrado, que legal te ver aqui, Cris. Então, tô conversando aqui para ir também, né, acolhendo esse pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Venham aprender com a gente também. E aí, o que acontece? Isso está ligado aos nossos traços de personalidade, que também são mutáveis, né? A nossa personalidade vai se modificando ao longo do tempo, conforme a gente vai tendo experiências, conforme vamos aprendendo e também conforme vamos sofrendo, né? Muitas coisas que nos acontecem, que causam sofrimento, também trazem aprendizado. E isso nos ajuda, principalmente, a olhar para as situações e fazer com que se tornem diferentes a partir daquela situação que você percebe que não quer mais conviver com aquela emoção, com aquela dor, né? E aí tem uma frase do Jung, que é meu teórico da psicologia preferido, Carl Gustav Jung. Ele fala que a emoção é o momento em que o aço encontra a pedra e provoca uma faísca.
pois a emoção é a principal fonte de qualquer tomada de consciência. O que isso quer dizer? Não estou ficando louca aqui falando de termos técnicos. Boa noite, Mari, que bom que você chegou. Esse despertar, essa tomada de consciência que Jung fala, é você perceber sua emoção. É você ter um despertar para a sua emoção, para aquilo que lhe causa dor. Essa emoção não necessariamente vai ser uma emoção dolorosa, né? Não vai ser raiva, tristeza o tempo todo. Mas olhar para as emoções como um todo é tomar consciência do que você está sentindo, do que você está pensando e, consequentemente, quando você consegue olhar para a sua emoção, você também consegue olhar para a emoção do outro. Porque se eu não consigo olhar nem para mim, eu não vou conseguir considerar a emoção do outro, né? É muito importante que eu primeiro consiga me conectar às emoções internas para depois as externas, porque senão isso vai acontecer, pode até acontecer, Roberta, então se eu não consigo entrar em contato com as minhas emoções, quer dizer que eu não consigo entrar em contato com a emoção do outro? Não necessariamente, mas provavelmente esse contato que você vai ter com a emoção do outro vai ser algo muito superficial, ou seja, não vai te trazer aquela profundidade de emoção que talvez seja necessária para você evoluir num relacionamento amoroso, num relacionamento profissional, num relacionamento com os filhos, né, onde a gente precisa realmente estar conectado inteiramente. E aí, quando a gente percebe esse problema, quando a gente tem esse despertar de consciência, né, quando você tem essa chamada para o olhar para a emoção, o que acontece? A gente tem a possibilidade de corrigir o erro, de corrigir onde é que está a falha ali. Então, por exemplo, eu estou muito eufórico, eu estou muito ansioso com uma viagem que eu vou fazer. Por que isso está me deixando tão ansioso a ponto de eu não conseguir produzir, a ponto de eu não conseguir dormir, de eu não conseguir fazer as outras coisas que eu preciso fazer? Isso precisa ser visto. Então, esse despertar de consciência é para você olhar para aquilo que está te trazendo uma emoção. A emoção pode ser a ansiedade, como eu já falei em outras lives, que a ansiedade pode ser entendida como uma emoção também, né? A ansiedade normal. E aí, o que acontece? Então se eu descubro onde é que está a questão, onde é que está a emoção, e eu já posso corrigir, tá tudo certo? Tá resolvido? Não. Por que não? Porque não é simples assim, eu olho para o problema ou eu olho para a questão em si, que não necessariamente é um problema, como eu falei, e pronto, já se resolve automaticamente. Plim, não passe de mágica. Não funciona assim. Por quê? Porque o primeiro passo é perceber. Então, isso não é o todo, mas é o início. Depois que eu percebo, isso possibilita mudar o modo como eu ajo. Então, a partir do momento que a gente identifica onde está a questão a ser resolvida, a emoção a ser entendida, a ser trabalhada, como é muito falado também, né, no meio da psicologia, aí eu consigo mudar o modo como eu estou agindo e, a partir disso, ocorrer a transformação das emoções, que é a tal chamada inteligência emocional, né? Por quê? Tem muitas pessoas que passam por situações, e todos nós temos experiências traumáticas, temos experiências que nos causaram dor, mas tem pessoas que se apegam àquilo e ficam ruminando, sabe? Remoendo, trazendo o tempo todo aquela situação e vivendo a mesma emoção daquela dor que foi ocasionada há 15 anos atrás, por exemplo. Então, o que isso quer dizer? Que eu não posso lembrar das coisas que eu vivi, mesmo que sejam coisas que me trazem emoções negativas? Não. Se faz parte da sua história, você vai lembrar. A nossa história de vida traz o todo do que nós vivemos. Mas o que significa ter a inteligência emocional? É ressignificar o que nós estamos vivendo hoje com aquilo que nos foi causado ontem. Então, se no passado alguém me fez sofrer, hoje eu posso escolher como me sentir em relação ao que me fizeram. No passado, talvez eu não tivesse condições de fazer diferente, pela imaturidade, pela ingenuidade, pela falta de inteligência emocional suficiente, pela falta de autoconhecimento, por não conseguir identificar as minhas emoções, por não conseguir me posicionar, por não conseguir dizer não, enfim, por inúmeros motivos. Mas o que vai fazer a grande diferença? Hoje eu olhar para aquela história e ressignificar a emoção que ela me trouxe. Então,
Quando eu consigo trazer uma emoção saudável para aquela situação que me causou dor no passado, significa que eu estou evoluindo, que eu estou sendo mais inteligente emocionalmente. Alguém aqui tem alguma história do passado que não consegue superar, que não consegue falar sobre, ou que é muito difícil lembrar porque sente a mesma emoção de quando a situação aconteceu? Se tiver e não quiser comentar, tudo bem, mas quem quiser comentar, só coloca aí eu, para eu saber. Quem aí tem uma grande dificuldade com algo do passado que não conseguiu ressignificar? Meu pai tá aqui me dando os parabéns, obrigada, pai. O Joca, o Marcelo, sejam bem-vindos. A Mari comentou sim. Legal, Mari. Vamos olhar para isso, né? A inteligência emocional, Diego também, a inteligência emocional nos mostra isso, né? Por que que eu guardo aquela dor? Por que que aquilo ainda dói tanto? Como se, quando eu olhasse para trás, é como se eu estivesse vivendo aquela situação hoje. Várias pessoas estão comentando. Eu. Agradeço, né, a colaboração e a participação de vocês. E eu sei que nesse momento vocês estão lembrando da dor que viveram. E por um lado isso é bom, porque a gente vai olhar para essa dor e vai aprender a lidar com ela também. E por outro lado, eu acho que a parte mais saudável disso é olhar para aquilo que ainda precisa ser restaurado, para aquilo que ainda precisa de alguma maneira ser cuidado aí dentro de você, né? E as ferramentas, claro, que eu vou dar aqui hoje, não vou ficar vendendo, né, curso aqui. Ah, isso, no final vocês compram o produto tal, ou compram o curso tal, ou vem pra terapia que aí a gente resolve. Não, eu vou passar um passo a passo para vocês, mas também eu acho importante vocês irem se conectando com isso. E se tá fazendo sentido, eu fico muito feliz que o resultado é vocês participarem e trazerem, dividirem isso comigo, né? Dividirem com a gente aqui, que eu digo que é o nosso público. Não sou só eu, nem só vocês, né? Nós compomos a live de terça. Esse horário é nosso. Então, o despertar de consciência é: bom, eu reconheço que me causou mal, que me feriu e que isso ainda me causa dor. Mas eu quero mudar. Eu não quero mais sentir essa dor. Eu não quero mais ter que olhar para trás e toda vez que eu olhar, eu viver como se aquilo ainda fosse no presente, não pertencesse ao meu passado, como se aquilo ainda tivesse hoje, como se aquela dor fosse uma apunhalada que eu levei e toda vez que eu olho para aquilo, eu sou apunhalada novamente. Quem está se apunhalando? O outro ou você? Que está ruminando, que está repetindo, que está revivendo essa dor? É você, né? E aí só você pode modificar isso. Então é uma escolha, né? E aí vai. O primeiro passo é identificar onde está. Qual é o problema que lhe causa dor? Pelo visto, alguns aí já identificaram porque colocaram eu. Então já sabem onde está a questão. Isso é muito bom, né? É o primeiro passo. O segundo passo é o segundo passo da mudança, tá? Porque eu já tô falando de mudança. O que isso me ensinou? Será que tem algo que você tem aprendido com isso? Ou será que tem algo que você ainda pode aprender com isso? Pessoal, tô vendo que eu tô recebendo mensagens aqui no WhatsApp de pessoas falando que não estão conseguindo se conectar. Se alguém aqui tiver com alguma dificuldade, por favor, me dê um retorno, que não sei, eu acredito que não seja a minha conexão, porque caíram algumas pessoas, mas não muitas, assim. Me avisem, por favor. Eu recebi 2 mensagens que eu tô vendo ali, mas são pessoas que estão na mesma casa. Então, conectadas em contas diferentes, mas na mesma casa. Talvez seja o servidor deles, né? O Livingston perguntou, pode ser uma falta de perdão a si mesmo? Pode, Livingston. Mas também pode ser uma falta de inteligência emocional. Simplesmente, que não tenha nada a ver somente com perdão, mas a falta de inteligência emocional de conseguir ressignificar, de conseguir olhar para isso e de conseguir se conectar com as emoções. Ah lá, o Joaquim comentou, eu estava com problema, mas já voltou. O Mi comentou que tá ótimo. Obrigada, gente. Então, acho que deve ter tido algum problema, realmente, são pessoas de cidades diferentes também, o Joaquim é de outra cidade. Não sei, só me avisem, por favor, tá? E aí, então, o segundo passo é, o que isso me ensinou?
como eu posso aprender com isso? Se isso ainda não me trouxe aprendizado nenhum, como eu posso aprender com isso? Eu acho que isso é muito importante antes de darmos o passo seguinte. Primeiro, não que você não possa dar continuidade sem ter essas respostas, mas tendo essas respostas facilita muito para a gente seguir adiante, que daí vem o terceiro passo. Tô tomando um chazinho aqui. Ah lá, caiu aqui em casa também, mas foi a internet daqui. Então, talvez sejam porque vocês estão em Sorocaba e o pessoal que eu tô recebendo mensagem tá aqui em Curitiba. Então, são conexões diferentes, mas pode ter a ver com servidores da mesma prestadora de serviço, né? Então, obrigada pelo retorno. Seja bem-vinda, Angelita. E aí, qual é o terceiro passo? O que eu preciso fazer para não permitir que isso se repita em minha vida? Então, primeiro, onde está a questão? O que dói? O que incomoda? Qual é o problema? Ou o que me desalinha? Porque às vezes não é algo negativo, como eu falei, mas é algo que te desestabiliza. Então, pode se tornar um problema. A gente pode considerar como algo que não está sendo saudável para você. Identificou o que é? O segundo passo da mudança, se questionar. O que isso me ensinou ou como eu posso aprender com isso se eu ainda não aprendi? Terceiro passo. O que eu preciso fazer para não permitir que isso se repita em minha vida? Para eu conseguir identificar o terceiro passo, eu tenho que saber qual foi o primeiro, qual foi o segundo. Por isso que eu falei que não é que a gente não possa seguir adiante, mas é muito importante. Então, quem tiver com papel e caneta aí e quiser anotar, anotem. Mas também podem assistir aqui no Instagram depois, podem assistir lá no YouTube, porque vai estar disponível esse vídeo depois. E aí, para que isso aconteça, para que você consiga seguir esses 3 passos, e um detalhe, esses 3 passos fui eu que criei, não se encontra na internet, não se encontra em livros, não se encontra em treinamentos nenhum. Eu criei para vocês hoje aqui, para passar esse conteúdo, porque eu acho muito importante a gente saber como fazer. Porque não adianta eu falar, você precisa melhorar e olhar para aquilo que te fez mal. Tá, isso já sabemos. Como fazer? Essa é a questão. Tá caindo a internet, meu pai falou. Tenta reiniciar, pai, e colocar o celular em modo avião, tirar e se conectar de novo. Acredito que isso vai ajudar. Geralmente ajuda, senão é problema do servidor mesmo. Mais alguém tá tendo problemas aí? Por favor, me avisem. E aí, o que acontece? Eu diria que para que a gente consiga seguir esses 3 passos, precisamos de 3 bases, né, que são necessárias. A Lu comentou que ali tá tudo bem, que bom. Primeiro, primeira base, eu não sei se base seria o nome ideal, mas pilar, né? Eu acho que são estruturas que precisamos ter para conseguir praticar esse passo a passo em relação àquilo que nos trouxe dor e sofrimento, ou que nos desequilibra, que nos desalinha, que nos tira do eixo. Primeiro, a coragem. A coragem de identificar que eu preciso mudar, que eu preciso olhar para aquilo que me causa dor. Porque muitas pessoas, inclusive, buscam um serviço psicológico, mas não querem olhar para aquilo que fere. Elas querem o quê? Chegar, que a gente tenha um remédio, um tratamento mágico, uma receita de bolo. E, você leva essa receitinha, segue ela e agora vai parar de doer. E não funciona assim. Em outras lives também já expliquei sobre isso, né? O quanto a psicoterapia vai olhar para a causa do problema. Enquanto a medicação, a receita de bolo, né? Tudo que vem pronto como uma fórmula pronta, vai tratar somente sintoma. Quer dizer que remédio é ruim? Não. Em muitos casos o remédio é muito importante. O tratamento medicamentoso se torna essencial em alguns sintomas, em algumas questões, em algumas pessoas, né? Mas a psicologia não vai olhar para as coisas somente como sintoma. A gente olha para o sintoma e para a causa daquilo. E se a causa está na origem do problema, eu tenho que olhar para isso. Só que para isso eu preciso de coragem para admitir que eu tenho um problema, né? Que eu tenho algo que não está funcionando bem na minha vida e que está me causando prejuízo a longo prazo. Aí vem a responsabilidade. Por que eu coloquei a responsabilidade em segundo lugar? Porque se eu sou responsável bastante, eu alimento a minha coragem.
a ponto de me responsabilizar por aquilo que está acontecendo comigo. Porque, como eu falei, se o outro fez aquilo comigo, lá no passado, há 15 anos atrás, mas isso ainda dói hoje, quem está sendo responsável por alimentar essa dor? O outro ou eu? Sou eu, não sou? Então, essa responsabilidade é minha. Sou eu que tenho que cuidar disso, sou eu que tenho que tratar disso, e sou eu que tenho que escolher mudar ou não. Né? E se a pessoa vier e falar assim, mas eu não quero mexer nisso, eu não quero falar sobre isso, eu não quero mudar. Tudo bem. Talvez não seja o seu momento mesmo de mudança. Eu respeito isso. Mas se vocês estão aqui hoje para aprender e desejam levar, né, essa experiência para a vida de vocês, o segundo passo é a responsabilidade. E o terceiro é a segurança. E por que a segurança o terceiro? Porque eu preciso estar segura de que aquela responsabilidade é minha e de que eu tenho coragem o suficiente para lidar com aquilo que me incomoda. Para lidar com aquilo que me causa dor e que somente eu posso modificar. Claro que um psicólogo, um amigo, um marido, o padre, o pastor, seja quem for, que te traz confiança, que te traz a segurança externa também, podem te ajudar, mas a escolha, a coragem, a responsabilidade e a segurança interna são suas. Só você vai poder lidar com isso. E é fácil lidar com isso? O que vocês acham? Para quem já comentou aí que tem algo do passado que incomoda, vocês acham que é fácil lidar com isso? Vamos lá. Cri. Tá difícil, então? Ah lá, nada fácil. Pois é. Não é fácil, não é fácil nem um pouco. Exato. E fica muito menos fácil, né, para não dizer muito mais difícil, porque acredito que nem tudo é difícil o bastante que a gente não possa conseguir. Então, a Dani falou, oxe, nada fácil, muito difícil. Por quê? A Kelly, nem um pouco fácil. Porque é algo que vai mexer com dor. A gente está falando de algo que causa incômodo, de algo que desestabiliza, de algo que te tira do equilíbrio, que te tira do centro do foco, que te desalinha. E vai ser doloroso? Provavelmente sim. Eu acho muito difícil rever uma situação que te causa dor há tanto tempo sem a gente falar de ressignificar. E para ressignificar, primeiro vai doer, como já dói, né? Mas você vai olhar para essa emoção que causa dor, para daí trazer um novo sentido para ela. E aí, o que acontece? Olha lá, reviveremos a dor, a Cristiane acabou de comentar. Isso mesmo, Cris. Então, quando a gente for reviver essa dor, para trazer um novo sentido, um novo significado, extrair o aprendizado dela, que seria o passo 2, através disso, eu vou trazer uma nova emoção. Não é como descartar a emoção, né, que já existia, mas é olhar para aquilo e entender, hoje eu tenho mais condições, hoje eu tenho mais sabedoria, hoje eu tenho mais inteligência emocional e eu consigo ressignificar aquilo que me aconteceu e não permitir que isso aconteça mais, seja através desse tipo de comportamento ou de qualquer outro. Então, isso é ser inteligente emocionalmente. Mas, claro, né, não é só isso que se resume a inteligência emocional. E aí, em conjunto com isso, entram as capacidades da inteligência emocional, que podem ser distribuídas entre 5 habilidades. Algumas pessoas disseram aí que já ouviram falar e tal, mas essas habilidades são bem específicas, então vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Para realmente fazermos algo completo, né? Eu acho que não tem como a gente falar de inteligência emocional sem eu trazer para vocês isso que eu trouxe, que eu falei que é o único que eu desenvolvi, que não é que eu tirei da minha cabeça, né? Claro que eu estudei para isso, fiz pesquisas, também já fiz um curso de inteligência emocional, um seminário intensivo, então tenho uma bagagem para trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque eu quis ir primeiro na profundidade de cada um de vocês que está aqui participando, que olhou para isso que já aconteceu com você, para daí trazer agora as habilidades que são distribuídas entre a inteligência emocional. A primeira delas é o autoconhecimento emocional. O que é isso? Já falei em várias lives, né, sobre autoconhecimento, sobre olhar para o que você sente,
sobre cuidar de você, autocuidado, mas o autoconhecimento emocional é a capacidade de conhecer as suas próprias emoções e sentimentos. Então, não é só conhecer você, eu gosto da cor rosa. Não é só isso. Eu gosto de rosa, mas o que eu sinto? Eu sou uma pessoa que eu me conecto mais facilmente com as emoções? Eu sou uma pessoa que eu sou mais fria, que eu tenho uma dificuldade, que eu negligencio as minhas emoções? Que tipo de emoção eu acabo me conectando mais fácil? Com uma emoção de amor, com uma emoção de alegria, ou com uma emoção de raiva, de ódio, de agressividade? Que tipo de emoção me desperta mais facilmente? Essa, por exemplo, é uma das questões que a gente pode fazer sobre autoconhecimento emocional, que a gente pode trazer, né? Eu, no caso, posso trazer para psicoterapia, mas também isso pode ser abordado de várias maneiras. Na última sexta, eu fiz um vídeo falando sobre reflexões e autoquestionamento mesmo, né? Foi na quinta o dia do psicólogo, e na sexta eu gravei esse vídeo para falar sobre isso, sobre o quanto nós podemos nos conhecer, o quanto a gente pode se descobrir e ficar bem com quem nós somos através dessas reflexões, do que eu gosto, do que eu sou, do que eu sinto. Então, acho que é muito importante para o autoconhecimento emocional as reflexões internas. Né? Quem eu sou, o que eu desejo ser, o que eu sou ainda que eu não gostaria de ser. Porque tem muitas coisas que nós aprendemos, que nós herdamos no ambiente, né, em que a gente vive, que é comportamento aprendido, além da genética, que eu acho que o ambiente tem uma influência muito maior do que a própria genética, e os estudos comprovam isso também, porque nós podemos reproduzir na nossa vida exatamente como nós aprendemos em situações anteriores. E para quem não tem a inteligência emocional desenvolvida, é isso que acontece. A pessoa reproduz o mesmo padrão de comportamento e tem os mesmos resultados ao longo da vida. Ou seja, ela vai sofrer muito ao longo da vida em diversas situações, porque esse é o repertório. Essa é a maneira que ela aprendeu de como lidar com as emoções dela. Ou de não lidar com as emoções que ela sente porque ela não consegue olhar para isso. E, consequentemente, ela não vai lidar com as emoções dos outros. Aí entra o segundo passo. Segundo passo não, a segunda habilidade. O segundo passo era lá atrás. A segunda habilidade é o controle emocional. Então, é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. Ou seja, vou dar um exemplo bem bobo, mas do que é muito frequente. Alguém que vai num velório e tem uma crise de riso. Alguém aqui já viu isso? Já passou por isso? Ou já de longe viu e falou, nossa, aqui não é o lugar para isso estar acontecendo, a pessoa está se matando de rir, gargalhando num velório? Por quê que isso acontece? Porque provavelmente aquela pessoa está tão nervosa e com um turbilhão de emoções que ela não consegue distinguir. E às vezes uma crise de riso, claro que tem muita piada que se conta em velório e a gente dá risada mesmo, né? Inclusive quando é algo que está relacionado à pessoa que é querida, que partiu naquele momento. A gente vai relembrar. Ah lá, a Mari comentou, eu já fiz isso, Lana, eu rio quando tô nervosa, mas disfarço. A Mari falou quando eu era mais nova. É muito comum, como vocês sabem, eu sou uma pessoa bem risonha. Hoje não mais, porque eu acredito que a minha inteligência emocional tá bem satisfatória. Mas quando eu era mais nova, tem aquela música que fala, né, que rir de tudo é desespero. E eu sempre acreditei que aquilo era muito verdade, porque quando eu tava muito nervosa, muito desesperada, eu também ria de tudo. Era o meu jeito de lidar com a dor. Fazer de conta que nada estava acontecendo. Só que eu conseguia me conectar com a emoção, mas eu não gostaria de transparecer isso. Eu fazia o que a Luana faz, olha lá, aprendida, família. Eu rio quando tô nervosa, mas disfarço. Era isso mesmo, eu ria e todo mundo achava que eu estava lidando super bem com aquilo. E na verdade não necessariamente. Eu conseguia disfarçar, mas emocionalmente eu estava abalada. E o que isso quer dizer? Então eu nunca vou poder rir num velório, por exemplo. Não. Mas se você sabe que você está rindo, porque você está numa situação onde o riso é pertinente, onde cabe rir ali, ótimo. Agora, se você está rindo de desespero, ou porque as suas emoções estão tão confusas a ponto de você não conseguir equilibrá-las ou dar conta de expressá-las de uma maneira saudável, aí está um problema.
E esse controle emocional só vem quando a gente reconhece as nossas emoções e valida elas. Então, se, por exemplo, você está assistindo um filme e o filme nem é tão emotivo assim, mas aquilo mexe muito com você, você tem que olhar para o que está passando naquele filme ou o que está acontecendo na sua vida hoje, que as suas emoções estão aí, a flor da pele, né? Por que elas estão sendo despertadas por um filme bobo? Talvez seja o conteúdo do filme mesmo, que mexeu com alguma história sua do passado. Ou que alguma outra coisa tá vindo no momento errado ali, né? Não digo errado no sentido de culpabilizar, mas tá vindo ali porque não teve outro espaço para sair. E aí ela sai descoordenadamente, ela sai sem controle. Então, por isso é importante ter a habilidade do controle emocional. A terceira habilidade é a automotivação. E o que é a automotivação? É a capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. É quando eu foco na minha meta, quando eu foco no meu desejo, quando eu foco no meu objetivo, quando eu consigo olhar para aquilo e me motivar. Então, tá chovendo hoje, acho que eu não vou fazer caminhada. Não, se o meu propósito é sair caminhar hoje, não importa se faça sol ou faça chuva, eu vou sair caminhar. Isso me motiva a quê? A chegar lá no meu objetivo, que pode ser infinito. Pode ser, porque eu quero ter mais saúde, pode ser porque eu tenho um problema e eu quero cuidar desse problema, tratando com a atividade física, pode ser somente porque eu quero emagrecer, pode ser por padrões estéticos, por padrões de saúde, ou por qualquer outra questão que eu não citei aqui. A Willy Hill falou, me emociona até com propaganda de margarina. Isso também tem a ver, Willy, com o quanto você é sensível, o quanto você se conecta com as emoções, né? Aí só tem que ficar atenta em relação à habilidade 1 e à habilidade 2, de você conseguir identificar as suas emoções e de você ter controle delas, que seria a segunda, né? Então, a automotivação eu vejo que também é algo que foi muito falado no mundo corporativo, em relação ao que você precisa fazer para não desistir do seu emprego, de chegar lá num cargo X, de ganhar tanto. Isso tudo é muito importante realmente, porque se eu me determino, se eu decido que eu quero ganhar 10 mil por mês, o que eu vou fazer para ganhar? É a minha automotivação que vai me fazer chegar até lá, que vai me permitir que eu me dedique, que eu continue escolhendo ganhar 10 mil por mês daqui sei lá, daqui quanto tempo. Eu posso traçar como meta ou eu posso somente ir seguindo conforme as coisas forem acontecendo. Mas ter estratégias, ter objetivo, ter foco e conseguir realizar isso e me sentir em realização. Porque a realização não é só quando a gente chega lá no pódio. Por exemplo, quem vai participar de uma corrida. Enquanto a pessoa está correndo, ela está sentindo que ela está participando daquilo, independente do prêmio final. Não importa se ela vai chegar no menor tempo ou no maior tempo, mas ela vai chegar porque ela está participando. E pode acontecer que ela desista no meio do caminho, que ela passe mal, que ela tropece, que tenha uma hipoglicemia, ou que simplesmente ela se canse a ponto de ficar exausta e desistir da corrida. Mas isso não quer dizer que ela não fez, que ela não se automotivou, porque ela levantou cedo, ela foi lá, ela se inscreveu, ela levantou de madrugada para participar da corrida, que na maioria das vezes as corridas são bem cedo, né? A pessoa quer chegar cedo para ter tudo organizado. Então, ela teve todo o movimento, teve toda a motivação para fazê-la chegar até lá. E tudo isso conta, tudo isso é automotivador. Não quer dizer que só vale quem chegou em primeiro, segundo ou terceiro lugar que vai ganhar a medalha. Não. Quem fez e conseguiu superar seus próprios limites e conquistar seu objetivo, seja integral ou parte desse objetivo, está se automotivando. Entende que é um processo, né? Não é que eu tenho que sair do 8 por 80. Eu tenho que ir de acordo com o que eu me propus. Se hoje eu não consegui correr 15 quilômetros, mas eu corri 5, ótimo, até ontem eu não corria nada. Eu estou no lucro. Eu estou em desenvolvimento, eu estou me automotivando. E hoje eu corri 5, amanhã eu posso correr 10, depois eu posso correr 15, posso correr 30. E quem vai me dizer qual é o meu limite? Eu, porque sou eu que escolho. A responsabilidade é minha, né? Então a coragem é minha, a responsabilidade é minha, a segurança daquilo que eu estou fazendo também é minha. E aí entra a quarta habilidade.
A empatia. A empatia também é um termo que tem sido cada vez mais falado, principalmente no meio da psicologia, né, que é uma habilidade básica do psicólogo, ser empático. O que significa empatia? É a habilidade de reconhecer a emoção no outro. É a habilidade de eu me colocar não somente no lugar do outro, mas eu me colocar na situação do outro, tentando olhar com os olhos do outro. Porque não adianta nada, por exemplo, eu falar de alguém que está sofrendo porque o animalzinho de estimação dessa pessoa faleceu, se eu não gosto de animais de estimação. Eu não vou conseguir me colocar na dor do outro se isso não faz sentido para mim. Então eu tenho que olhar para a emoção do outro tentando entender como ele se sente, não como eu me sinto se eu estiver no lugar dele. Porque eu me sinto diferente, eu tenho as minhas emoções. Por isso eu falei, primeiro eu tenho que identificar as minhas. Se eu sei que eu gosto ou não gosto de algumas coisas, aquilo vai fazer diferença para mim. E é isso que vai contar lá no final, né? Porque aí, se eu sou empática, eu consigo reconhecer as minhas emoções e a do outro. Isso me torna emocionalmente inteligente. E aí tem tudo a ver com o número que eu falei lá em cima, né? Que 13% das pessoas têm um problema de QI e 87% por falta de inteligência emocional, e isso inclui 87% das demissões empresariais. Por quê? Porque as pessoas não conseguem nem lidar com as suas próprias emoções, quem dirá considerar a emoção do outro? Então a gente vive num mundo que, além de capitalista, que é uma questão que muitos criticam, outros defendem, eu acho que isso é o de menos, né? A gente vive num mundo de um egoísmo tão grande e uma falta de autoconhecimento que eu não sei nem reconhecer o que é meu, como é que eu vou reconhecer o que é do outro? Então isso é muito complicado, mas é treino. Né? Primeiro olhar para mim, depois olhar para o outro. E sempre que algo precisar ser mudado, a ordem é a mesma. Não é o outro que muda primeiro, sou eu que mudo primeiro. E o outro muda se ele quiser. Ah lá, tem gente comentando. Acho que não sou muito habilidosa. Identifico, Mari. Por quê? Porque é algo que nós não aprendemos desde pequenos. É algo que precisa ser construído, é algo que precisa ser treinado ao longo da nossa vida. E eu acho que uma das melhores maneiras de treinar isso é se autoconhecendo mesmo. E claro, participando de uma live, de um curso, de um treinamento, de uma palestra, daquilo que te motiva, né? A crescer, a aprender e a viver melhor com você mesmo. Que o objetivo é esse, ficar melhor, ter bem-estar, saúde emocional consigo e com o outro. Com tudo que te cerca, né? Mas primeiramente com você, porque quem sente primeiro é você. E aí entra o quinto, né? A quinta habilidade. Ah lá, treinar a mente faz sentido. Faz-me. E é realmente um treino, né? O cérebro também é algo que a gente precisa exercitar. Não são só os músculos do restante do corpo, né? Não é só braço, perna, bumbum. Tem que treinar tudo. O abdômen sarado e o cérebro sarado. Eu acho que deveria ser essa ordem, né? De estar sempre em conjunto. O cuidado com o corpo físico e o cuidado com a saúde mental. Porque é isso que a gente precisa e é para isso que estamos aqui, como está sendo dito aí pelo pessoal. Muito bem, vamos aprender. Então, a quinta habilidade é relacionamentos interpessoais. É a habilidade de interação com outros indivíduos, utilizando as competências sociais, ou seja, é chamado de habilidades sociais, habilidades socioemocionais, porque o que isso quer dizer? Eu vou me relacionar com as outras pessoas sabendo o que eu sinto, considerando a emoção delas, tendo controle do que eu sinto e conseguindo lidar com isso de uma vez só. Porque eu falei de 5 habilidades que são complexas e que às vezes a pessoa não tem nenhuma delas bem treinada, bem desenvolvida. Então ela precisa ir treinando aos poucos para conseguir utilizar as 5 de uma vez. Isso quer dizer que essa pessoa vai chegar num nível, quando ela tiver as 5 habilidades bem desenvolvidas, ela vai chegar num nível de inteligência emocional muito satisfatório. Isso acontece como? Com autoconhecimento, com treinamento, com exercitar isso no nosso dia a dia. Não tem outra forma. Por isso que eu falei, anotem aí, sigam. Não é uma receita de bolo, mas é uma dica que eu acho que é de ouro, né? Para vocês colocarem em prática e rever as questões que lhe causam dor. E aí, eu acho que
tá acabando o nosso tempo, né? Que sozinha aqui eu já tô falando há quase 1 hora, imagina. E o que acontece? Desenvolver as 5 habilidades ligadas à inteligência emocional é essencial para a nossa evolução, porque é isso que vai nos fazer ter sucesso profissional e socialmente. Né? Eu não vou conseguir ser um destaque na minha área, na minha carreira, me sentir realizada na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, se eu não tiver em equilíbrio com quem eu sou. Então é isso que vai me trazer esse sucesso, além de fazer com que eu me sinta realizada integralmente e como pessoa, como você quer se sentir realizado como pessoa. Essa é a questão da inteligência emocional. Eu não tô aqui para, como eu falei, não é para vender produto, né? Mas eu acho que isso é algo que a gente deveria sim até ter como comercializado, né? Como que eu posso dizer? Sei lá, um livro que ensine sobre isso, um método que a gente passe por treinamento nas escolas, que seja algo ensinado realmente desde a infância, porque nós precisamos disso para ter mais qualidade de vida. Então, procure conhecer mais a si mesmo, procure buscar leituras, lives, palestras, como eu falei, postagens, né? Eu todos os dias posto, faço publicações no Facebook, no Instagram, coloco também no WhatsApp, lista de transmissão, coloco geralmente 1 vez por semana ou 2, mas sempre tem um conteúdo. Tente se conectar com conteúdo, não só meu, mas de outros profissionais incríveis que estão por aí, que oferecem isso também gratuitamente, para que você consiga se conectar com as suas emoções, que te façam refletir sobre quem você é, sobre o que você quer ser. E além disso, que papel você está dando ao outro na sua vida. Então, por que aquilo que te aconteceu no passado ainda tem tanta influência sobre você? Por que aquela pessoa que te feriu, que te magoou, ainda continua te ferindo e te magoando? É isso que precisa ser revisto, né? Porque o protagonista, lembra que tem que ter a coragem e a responsabilidade de assumir que é sua a vida. Então, o protagonista tem que ser você da sua história, não o outro. Quem tem que mudar é você. Mas para isso você precisa estar seguro também de que é essa decisão que você quer, porque vai ser doloroso, mas também vai trazer resultados significativos a longo prazo, não somente a curto e médio. Então, isso é algo que se constrói e que se leva para a vida toda. Não deixe de lado a sua saúde emocional. Não queira mudar o mundo sem querer mudar o seu mundo primeiro. Eu acho que essa é a frase dessa live, né? Para eu mudar o que está me acontecendo, eu preciso primeiro mudar a mim, quem eu sou. Primeiro quitar o débito passado, ficar em dia com o presente e aí me refazendo das coisas que me aconteceram e que estão me acontecendo. Porque senão a gente vem de uma sobrecarga de pesos afetivos e de situações aversivas que a gente vai carregando ao longo da vida e isso vai se tornando uma bola de neve. E como eu falei, é mais do mesmo, né? A pessoa reproduz exatamente aquilo que ela viveu ao longo da vida dela e vai ter os mesmos resultados de sofrimento. Então, resumindo, em relação às 5 habilidades da inteligência emocional. Número 1, conhecer as próprias emoções. Número 2, controlar as suas emoções. Número 3, a automotivação. Número 4, a empatia. E número 5, saber se relacionar interpessoalmente. Ah lá, terapia é vida. É verdade, terapia é vida por quê? Porque faz a gente olhar para dentro, faz a gente se conhecer, faz a gente se despertar, né? E eu acho que isso nenhum outro tipo de inteligência pode nos trazer. Temos pouquíssimo tempo, eu tinha até separado aqui, caso desse tempo, que existem outras inteligências que nós temos também, né? Mas que para que a gente tenha sucesso na nossa vida, nenhuma delas vai substituir a inteligência emocional. Então, seja inteligência lógico-matemática, inteligência corporal, inteligência musical, inteligência linguística, todas essas são importantes sim a gente ter, né? Sempre tem uma delas que a gente tem um destaque maior, acaba sendo a nossa cara, inclusive profissional, mas o que acontece? Quando a gente se torna inteligente emocionalmente, não tem limite para felicidade, não tem limite para sucesso, não tem limite para prosperidade na nossa vida, porque a gente está alinhado com o que somos, com o que fomos e com o que desejamos ser.
E eu acho que aí é que tá, a gente precisa disso, né? Desse equilíbrio emocional, dessa inteligência emocional que vai sendo construída, que vai sendo moldada, que vai sendo aprendida, mas treinar, é não estacionar, não deixar suas emoções de lado, não ficar quieto, não silenciar a dor. Traz voz para isso, siga o passo a passo que eu falei, né, que eu trouxe aqui para vocês, esses 3 passos, e treinem as 5 habilidades relacionadas à inteligência emocional, que não tem como. O único resultado vai ser um caminho de sucesso. E eu quero ver todos vocês aqui brilhando muito, com muito sucesso, com muita alegria, com muita saúde emocional, com muita saúde física também, né? Mas que a saúde mental de vocês esteja sempre em dia, e que esse autocuidado nunca falte. E contem sempre comigo para isso. Estamos chegando à reta final aqui dos minutinhos da live. Quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum comentário. A Dani comentou tudo que eu precisava escutar hoje. Ai, que bom, fico muito feliz, Dani, de poder ajudar. Devagar, professora, bom, escrevo rápido. Tá bom, Mari, mas pode assistir depois, quantas vezes for necessário. E lembrem que, se alguma situação vier, tenta assistir de novo o vídeo, tenta ressignificar, tenta olhar para isso daqui a um tempo com mais calma, porque hoje, né, trouxe bastante conteúdo. Tenta refazer esse pensamento, refazer esse processo num outro momento, com mais calma, vai vendo o vídeo, vai pausando, vai fazendo do jeito que você achar melhor, tá? Tô vendo aqui os comentários. Gratidão, eu que agradeço a todos vocês. Legal, Roberta, perdemos parte da sua fala por problema na internet, mas amamos o que ouvimos. Beijos, meu e do Mauro. Obrigada, tia Marilza. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. A Luana comentou, a Dani, muitos coraçõezinhos. A Cris, adorei, foi muito bom. Livingston, muito bom mesmo. Feliz em fazer parte deste grupo. A Luana, você é incrível. Vocês que são incríveis, eu tô muito feliz. Como eu falei, né, tem mudanças acontecendo na minha vida profissional. Uma delas são as lives agora. Diria que não num novo formato, porque as lives com a Andressa foram incríveis e ela é uma parceira que está comigo há muitos anos e a gente vai manter isso. Mas quero também trazer outros profissionais de outras áreas para a gente agregar conteúdo, agregar conhecimento. E para a semana que vem já tem uma convidada bem especial. Vou fazer um mistério aqui para vocês, mas vai ser algo bem bacana, que a gente vai falar sobre educação, limite, e que eu acho que tem tudo a ver com o que estamos vivendo, né, com nossa vida, com a vida das crianças que estão ao nosso redor, com tudo que nos cerca. A Kelly comentou, muito bom o tema, vou assistir novamente para pegar as dicas das habilidades. Beijos, Roberta. Beijo, Kelly, beijo todo mundo que participou aqui, tem um minutinho. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez, obrigada por mais uma terça-feira maravilhosa de live. Eu sou muito, muito grata mesmo, o Carlos comentou, perfeito ter vocês aqui comigo. Agradeço novamente, espero que vocês consigam colocar em prática e se precisarem de qualquer coisa, para quem ainda não tem, né, meu contato, tem lá no meu Instagram o Linktree, você clica e tem acesso a todas as minhas redes, WhatsApp, Facebook, YouTube, todos os canais, o Instagram, e contem comigo. Até terça que vem. Um beijo a todos, boa noite e boa semana. Por quê? Porque o primeiro passo é perceber. Então, isso não é o todo, mas é o início. Depois que eu percebo, isso possibilita mudar o modo como eu ajo. Então, a partir do momento que a gente identifica onde está a questão a ser resolvida, a emoção a ser entendida, a ser trabalhada, como é muito falado também, né, no meio da psicologia, aí eu consigo mudar o modo como eu estou agindo e, a partir disso, ocorrer a transformação das emoções, que é a tal chamada inteligência emocional, né? Por quê? Tem muitas pessoas que passam por situações, e todos nós temos experiências traumáticas, temos experiências que nos causaram dor, mas tem pessoas que se apegam àquilo e ficam ruminando, sabe? Remoendo, trazendo o tempo todo aquela situação e vivendo a mesma emoção daquela dor que foi ocasionada há 15 anos atrás, por exemplo. Então, o que isso quer dizer?
né? Que eu não posso lembrar das coisas que eu vivi, mesmo que sejam coisas que me trazem emoções negativas? Não. Se faz parte da sua história, você vai lembrar. A nossa história de vida traz o todo do que nós vivemos. Mas o que significa ter inteligência emocional? É ressignificar o que nós estamos vivendo hoje com aquilo que nos foi causado ontem. Então, se no passado alguém me fez sofrer, hoje eu posso escolher como me sentir em relação ao que me fizeram. No passado, talvez eu não tivesse condições de fazer diferente, pela imaturidade, pela ingenuidade, pela falta de inteligência emocional suficiente, pela falta de autoconhecimento, por não conseguir identificar as minhas emoções, por não conseguir me posicionar, por não conseguir dizer não, enfim, por inúmeros motivos. Mas o que vai fazer a grande diferença? Hoje eu olhar para aquela história e ressignificar a emoção que ela me trouxe. Então, quando eu consigo trazer uma emoção saudável para aquela situação que me causou dor no passado, significa que eu estou evoluindo, que eu estou sendo mais inteligente emocionalmente. Alguém aqui tem alguma história do passado que não consegue superar, que não consegue falar sobre, ou que é muito difícil lembrar porque sente a mesma emoção de quando a situação aconteceu? Se tiver e não quiser comentar, tudo bem, mas quem quiser comentar, só coloca aí para eu saber. Quem aí tem uma grande dificuldade com algo do passado que não conseguiu ressignificar? Meu pai tá aqui me dando os parabéns, obrigada, pai. O Joca, o Marcelo, sejam bem-vindos. A Mari comentou sim. Legal, Mari. Vamos olhar para isso, né? A inteligência emocional, Diego também, a inteligência emocional nos mostra isso. Por que eu guardo aquela dor? Por que aquilo ainda dói tanto? Como se, quando eu olhasse para trás, é como se eu estivesse vivendo aquela situação hoje. Várias pessoas estão comentando. Eu. Agradeço, né, a colaboração e a participação de vocês. E eu sei que nesse momento vocês estão lembrando da dor que viveram. E por um lado isso é bom, porque a gente vai olhar para essa dor e vai aprender a lidar com ela também. E por outro lado, eu acho que a parte mais saudável disso é olhar para aquilo que ainda precisa ser restaurado, para aquilo que ainda precisa de alguma maneira ser cuidado aí dentro de você, né? E as ferramentas, claro, que eu vou dar aqui hoje, não vou ficar vendendo, né, curso aqui. Isso, no final vocês compram o produto tal, ou compram o curso tal, ou vem para terapia que aí a gente resolve. Não, eu vou passar um passo a passo para vocês, mas também eu acho importante vocês irem se conectando com isso. E se tá fazendo sentido, eu fico muito feliz que o resultado é vocês participarem e trazerem, dividirem isso comigo, né? Dividirem com a gente aqui, que eu digo que é o nosso público. Não sou só eu, nem só vocês, né? Nós compomos a live de terça. Esse horário é nosso. Então, o despertar de consciência é: bom, eu reconheço que me causou mal, que me feriu e que isso ainda me causa dor. Mas eu quero mudar. Eu não quero mais sentir essa dor. Eu não quero mais ter que olhar para trás e toda vez que eu olhar, eu viver como se aquilo ainda fosse no presente, não pertencesse ao meu passado, como se aquilo ainda tivesse hoje, como se aquela dor fosse uma apunhalada que eu levei e toda vez que eu olho para aquilo, eu sou apunhalada novamente. Quem está se apunhalando? O outro ou você? Que está ruminando, que está repetindo, que está revivendo essa dor? É você, né? E aí só você pode modificar isso. Então é uma escolha, né? E aí vai. O primeiro passo é identificar onde está. Qual é o problema que lhe causa dor? Pelo visto, alguns aí já identificaram porque colocaram eu. Então já sabem onde está a questão. Isso é muito bom, né? É o primeiro passo. O segundo passo é o segundo passo da mudança, tá? Porque eu já tô falando de mudança. O que isso me ensinou? Será que tem algo que você tem aprendido com isso? Ou será que tem algo que você ainda pode aprender com isso? Pessoal, tô vendo que eu tô recebendo mensagens aqui no WhatsApp de pessoas falando que não estão conseguindo se conectar. Se alguém aqui tiver com alguma dificuldade, por favor, me dê um retorno, que não sei, eu acredito que não seja a minha conexão, porque caíram algumas pessoas, mas
Não muitas, assim. Me avisem, por favor. Eu recebi 2 mensagens que eu tô vendo ali, mas são pessoas que estão na mesma casa. Então, conectadas em contas diferentes, mas na mesma casa. Talvez seja o servidor deles, né? O Livingston perguntou, pode ser uma falta de perdão a si mesmo? Pode, Livingston. Mas também pode ser uma falta de inteligência emocional. Simplesmente, que não tenha nada a ver somente com perdão, mas a falta de inteligência emocional de conseguir ressignificar, de conseguir olhar para isso e de conseguir se conectar com as emoções. Ah lá, o Joaquim comentou, eu tava com problema, mas já voltou. O Mi comentou que tá ótimo. Obrigada, gente. Então, acho que deve ter tido algum problema, realmente, são pessoas de cidades diferentes também, o Joaquim é de outra cidade. Não sei. Só me avisem, por favor, tá? E aí, então, o segundo passo é, o que isso me ensinou? Como eu posso aprender com isso? Se isso ainda não me trouxe aprendizado nenhum, como eu posso aprender com isso? Eu acho que isso é muito importante antes de darmos o passo seguinte. Primeiro, não que você não possa dar continuidade sem ter essas respostas, mas tendo essas respostas facilita muito para a gente seguir adiante, que daí vem o terceiro passo. Tô tomando um chazinho aqui. Ah lá, caiu aqui em casa também, mas foi a internet daqui. Então, talvez sejam porque vocês estão em Sorocaba e o pessoal que eu tô recebendo mensagem tá aqui em Curitiba. Então, são conexões diferentes, mas pode ter a ver com servidores da mesma prestadora de serviço, né? Então, obrigada pelo retorno. Seja bem-vinda, Gê, Angelita. E aí, qual é o terceiro passo? O que eu preciso fazer para não permitir que isso se repita em minha vida? Então, primeiro, onde está a questão? O que dói? O que incomoda? Qual é o problema? Ou o que me desalinha? Porque às vezes não é algo negativo, como eu falei, mas é algo que te desestabiliza. Então, pode se tornar um problema. A gente pode considerar como algo que não está sendo saudável para você. Identificou o que é? O segundo passo da mudança, se questionar. O que isso me ensinou ou como eu posso aprender com isso se eu ainda não aprendi? Terceiro passo, o que eu preciso fazer para não permitir que isso se repita em minha vida? Para eu conseguir identificar o terceiro passo, eu tenho que saber qual foi o primeiro, qual foi o segundo. Por isso que eu falei que não é que a gente não possa seguir adiante, mas é muito importante. Então, quem tiver com papel e caneta aí e quiser anotar, anotem. Mas também podem assistir aqui no Instagram depois, podem assistir lá no YouTube, porque vai estar disponível esse vídeo depois. E aí, para que isso aconteça, para que você consiga seguir esses 3 passos, e um detalhe, esses 3 passos fui eu que criei, não se encontra na internet, não se encontra em livros, não se encontra em treinamentos nenhum. Eu criei para vocês hoje aqui, para passar esse conteúdo, porque eu acho muito importante a gente saber como fazer. Porque não adianta eu falar, você precisa melhorar e olhar para aquilo que te fez mal. Tá, isso já sabemos. Como fazer? Essa é a questão. Tá caindo a internet, meu pai falou. Tenta reiniciar, pai, e colocar o celular em modo avião, tirar e se conectar de novo. Acredito que isso vai ajudar. Geralmente ajuda, senão é problema do servidor mesmo. Mais alguém tá tendo problemas aí? Por favor, me avisem. E aí, o que acontece? Eu diria que para que a gente consiga seguir esses 3 passos, precisamos de 3 bases, né, que são necessárias. A Lu comentou que ali tá tudo bem, que bom. Primeiro, primeira base, eu não sei se base seria o nome ideal, mas pilar, né? Eu acho que são estruturas que precisamos ter para conseguir praticar esse passo a passo em relação àquilo que nos trouxe dor e sofrimento, ou que nos desequilibra, que nos desalinha, que nos tira do eixo. Primeiro, a coragem. A coragem de identificar que eu preciso mudar, que eu preciso olhar para aquilo que me causa dor. Porque muitas pessoas, inclusive, buscam um serviço psicológico, mas não querem olhar para aquilo que fere. Elas querem o quê? Chegar, que a gente tenha um remédio, um tratamento mágico, uma receita de bolo. E, você leva essa receitinha, segue ela e agora vai parar de doer. E não funciona assim. Em outras lives também já expliquei sobre isso, né? O quanto a psicoterapia vai olhar para a causa do problema.
enquanto a medicação, a receita de bolo, né, tudo que vem pronto como uma fórmula pronta, vai tratar somente sintoma. Quer dizer que remédio é ruim? Não. Em muitos casos o remédio é muito importante. O tratamento medicamentoso se torna essencial em alguns sintomas, em algumas questões, em algumas pessoas, né? Mas a psicologia não vai olhar para as coisas somente como sintoma. A gente olha para o sintoma e para a causa daquilo. E se a causa está na origem do problema, eu tenho que olhar para isso. Só que para isso eu preciso de coragem para admitir que eu tenho um problema, né? Que eu tenho algo que não está funcionando bem na minha vida e que está me causando prejuízo a longo prazo. Aí vem a responsabilidade. Por que que eu coloquei a responsabilidade em segundo lugar? Porque se eu sou responsável bastante, eu alimento a minha coragem, a ponto de me responsabilizar por aquilo que está acontecendo comigo. Porque, como eu falei, se o outro fez aquilo comigo, lá no passado, há 15 anos atrás, mas isso ainda dói hoje, quem está sendo responsável por alimentar essa dor? O outro ou eu? Sou eu, não sou? Então, essa responsabilidade é minha, sou eu que tenho que cuidar disso, sou eu que tenho que tratar disso e sou eu que tenho que escolher mudar ou não, né? Se a pessoa vier e falar assim, mas eu não quero mexer nisso, eu não quero falar sobre isso, eu não quero mudar, tudo bem. Talvez não seja o seu momento mesmo de mudança, eu respeito isso. Mas se vocês estão aqui hoje para aprender e desejam levar, né, essa experiência para a vida de vocês, o segundo passo é a responsabilidade. E o terceiro é a segurança. E por que a segurança o terceiro? Porque eu preciso estar segura de que aquela responsabilidade é minha e de que eu tenho coragem o suficiente para lidar com aquilo que me incomoda. Para lidar com aquilo que me causa dor e que somente eu posso modificar. Claro que um psicólogo, um amigo, um marido, um padre, um pastor, seja quem for, que te traz confiança, que te traz a segurança externa também, podem te ajudar, mas a escolha, a coragem, a responsabilidade e a segurança interna são suas. Só você vai poder lidar com isso. E é fácil lidar com isso? O que vocês acham? Para quem já comentou aí que tem algo do passado que incomoda, vocês acham que é fácil lidar com isso? Vamos lá. Cri, cri. Tá difícil, então? Ah lá, nada fácil. Pois é. Não é fácil, não é fácil nem um pouco. Exato. E fica muito menos fácil, né, para não dizer muito mais difícil, porque acredito que nem tudo é difícil o bastante que a gente não possa conseguir. Então, a Dani falou, oxe, nada fácil, muito difícil. Por quê? A Kelly, nem um pouco fácil. Porque é algo que vai mexer com dor. A gente está falando de algo que causa incômodo, de algo que desestabiliza, de algo que te tira do equilíbrio, que te tira do centro do foco, que te desalinha. E vai ser doloroso? Provavelmente sim. Eu acho muito difícil rever uma situação que te causa dor há tanto tempo sem a gente falar de ressignificar. E para ressignificar, primeiro vai doer, como já dói, né? Mas você vai olhar para essa emoção que causa dor, para daí trazer um novo sentido para ela. E aí o que acontece? Olha lá, reviveremos a dor, a Cristiane acabou de comentar. Isso mesmo, Cris. Então, quando a gente for reviver essa dor, para trazer um novo sentido, um novo significado, extrair o aprendizado dela, que seria o passo 2, através disso, eu vou trazer uma nova emoção. Não é como descartar a emoção, né, que já existia, mas é olhar para aquilo e entender, hoje eu tenho mais condições, hoje eu tenho mais sabedoria, hoje eu tenho mais inteligência emocional e eu consigo ressignificar aquilo que me aconteceu e não permitir que isso aconteça mais, seja através desse tipo de comportamento ou de qualquer outro. Então, isso é ser inteligente emocionalmente. Mas, claro, né, não é só a isso que se resume a inteligência emocional. E aí, em conjunto com isso, entram as capacidades da inteligência emocional, que podem ser distribuídas entre 5 habilidades. Algumas pessoas disseram aí que já ouviram falar e tal,
mas essas habilidades são bem específicas, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Para realmente fazermos algo completo, né? Eu acho que não tem como a gente falar de inteligência emocional sem eu trazer para vocês isso que eu trouxe, que eu falei que é o único que eu desenvolvi, que não é que eu tirei da minha cabeça, né? Claro que eu estudei para isso, fiz pesquisas, também já fiz um curso de inteligência emocional, um seminário intensivo, então tenho uma bagagem para trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque eu quis ir primeiro na profundidade de cada um de vocês que está aqui participando, que olhou para isso que já aconteceu com você, para daí trazer agora as habilidades que são distribuídas entre a inteligência emocional. A primeira delas é o autoconhecimento emocional. O que é isso? Já falei em várias lives, né, sobre autoconhecimento, sobre olhar para o que você sente, sobre cuidar de você, autocuidado, mas o autoconhecimento emocional é a capacidade de conhecer as suas próprias emoções e sentimentos. Então, não é só conhecer você, eu gosto da cor rosa. Não é só isso. Eu gosto de rosa, mas o que eu sinto? Eu sou uma pessoa que eu me conecto mais facilmente com as emoções? Eu sou uma pessoa que eu sou mais fria, que eu tenho uma dificuldade, que eu negligencio as minhas emoções? Que tipo de emoção eu acabo me conectando mais fácil? Com uma emoção de amor, com uma emoção de alegria, ou com uma emoção de raiva, de ódio, de agressividade? Que tipo de emoção me desperta mais facilmente? Essa, por exemplo, é uma das questões que a gente pode fazer sobre autoconhecimento emocional. Que a gente pode trazer, né? Eu, no caso, posso trazer para psicoterapia, mas também isso pode ser abordado de várias maneiras. Na última sexta eu fiz um vídeo falando sobre reflexões e autoquestionamento mesmo, né? Foi na quinta o dia do psicólogo e na sexta eu gravei esse vídeo para falar sobre isso, sobre o quanto nós podemos nos conhecer, o quanto a gente pode se descobrir e ficar bem com quem nós somos através dessas reflexões, do que eu gosto, do que eu sou, do que eu sinto. Então acho que é muito importante para o autoconhecimento emocional as reflexões internas. Quem eu sou, o que eu desejo ser, o que eu sou ainda que eu não gostaria de ser, porque tem muitas coisas que nós aprendemos, que nós herdamos no ambiente, né, em que a gente vive, que é comportamento aprendido, além da genética, que eu acho que o ambiente tem uma influência muito maior do que a própria genética, e os estudos comprovam isso também, porque nós podemos reproduzir na nossa vida exatamente como nós aprendemos em situações anteriores. E para quem não tem a inteligência emocional desenvolvida, é isso que acontece. A pessoa reproduz o mesmo padrão de comportamento e tem os mesmos resultados ao longo da vida. Ou seja, ela vai sofrer muito ao longo da vida em diversas situações, porque esse é o repertório. Essa é a maneira que ela aprendeu de como lidar com as emoções dela. Ou de não lidar com as emoções que ela sente porque ela não consegue olhar para isso. E, consequentemente, ela não vai lidar com as emoções dos outros. Aí entra o segundo passo. Segundo passo não, a segunda habilidade. O segundo passo era lá atrás. A segunda habilidade é o controle emocional. Então, é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. Ou seja, vou dar um exemplo bem bobo, mas do que é muito frequente. Alguém que vai num velório e tem uma crise de riso. Alguém aqui já viu isso? Já passou por isso? Ou já de longe viu e falou, nossa, aqui não é o lugar para isso estar acontecendo, a pessoa está se matando de rir, gargalhando num velório? Por quê que isso acontece? Porque provavelmente aquela pessoa está tão nervosa e com um turbilhão de emoções que ela não consegue distinguir. E às vezes uma crise de riso, claro que tem muita piada que se conta em velório e a gente dá risada mesmo, né? Inclusive quando é algo que está relacionado à pessoa que é querida, que partiu naquele momento. A gente vai relembrar. Ah lá, a Mari comentou, eu já fiz isso, Luana, eu rio quando tô nervosa, mas disfarço. A Mari falou quando eu era mais nova. É muito comum, como vocês sabem, eu sou uma pessoa bem risonha. Hoje não mais, porque eu acredito que a minha inteligência emocional tá bem satisfatória. Mas quando eu era mais nova, tem aquela música que fala, né, que rir de tudo é desespero. E eu sempre acreditei que aquilo era muito verdade, porque quando eu tava muito nervosa, muito desesperada, eu também ria de tudo. Era o meu jeito de lidar com a dor.
fazer de conta que nada estava acontecendo. Só que eu conseguia me conectar com a emoção, mas eu não gostaria de transparecer isso. Eu fazia o que a Luana faz, olha lá, aprendida, é família. Eu rio quando tô nervosa, mas disfarço. Era isso mesmo, eu ria e todo mundo achava que eu tava lidando super bem com aquilo. E na verdade não necessariamente. Eu conseguia disfarçar, mas emocionalmente eu tava abalada. E o que isso quer dizer? Ah, então eu nunca vou poder rir num velório, por exemplo. Não. Mas se você sabe que você tá rindo, porque você está numa situação onde o riso é pertinente, onde cabe rir ali, ótimo. Agora, se você tá rindo de desespero, ou porque as suas emoções estão tão confusas a ponto de você não conseguir equilibrá-las ou dar conta de expressá-las de uma maneira saudável, aí tá um problema. E esse controle emocional só vem quando a gente reconhece as nossas emoções e valida elas. Então, se, por exemplo, você tá assistindo um filme e o filme nem é tão emotivo assim, mas aquilo mexe muito com você, você tem que olhar pro que tá passando naquele filme ou o que tá acontecendo na sua vida hoje, que as suas emoções estão aí, a flor da pele, né? Por que elas estão sendo despertadas por um filme bobo? Talvez seja o conteúdo do filme mesmo, que mexeu com alguma história sua do passado. Ou que alguma outra coisa tá vindo no momento errado ali, né? Não digo errado no sentido de culpabilizar, mas tá vindo ali porque não teve outro espaço para sair. E aí ela sai descoordenadamente, ela sai sem controle. Então, por isso é importante ter a habilidade do controle emocional. A terceira habilidade é a automotivação. E o que é a automotivação? É a capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. É quando eu foco na minha meta, quando eu foco no meu desejo, quando eu foco no meu objetivo, quando eu consigo olhar para aquilo e me motivar. Então, tá chovendo hoje, acho que eu não vou fazer caminhada. Não, se o meu propósito é sair caminhar hoje, não importa se faça sol ou faça chuva, eu vou sair caminhar. Isso me motiva a quê? A chegar lá no meu objetivo, que pode ser infinito. Pode ser, porque eu quero ter mais saúde, pode ser porque eu tenho um problema e eu quero cuidar desse problema, tratando com a atividade física, pode ser somente porque eu quero emagrecer, pode ser por padrões estéticos, por padrões de saúde, ou por qualquer outra questão que eu não citei aqui. A Willy Hill falou, me emociona até com propaganda de margarina. Isso também tem a ver, Willy, com o quanto você é sensível, o quanto você se conecta com as emoções, né? Aí só tem que ficar atenta em relação à habilidade 1 e à habilidade 2, de você conseguir identificar as suas emoções e de você ter controle delas, que seria a segunda, né? Então, a automotivação eu vejo que também é algo que foi muito falado no mundo corporativo, em relação ao que você precisa fazer para não desistir do seu emprego, de chegar lá num cargo X, de ganhar tanto. Isso tudo é muito importante realmente, porque se eu me determino, se eu decido que eu quero ganhar 10 mil por mês, o que eu vou fazer para ganhar? É a minha automotivação que vai me fazer chegar até lá, que vai me permitir que eu me dedique, que eu continue escolhendo ganhar 10 mil por mês daqui sei lá, daqui quanto tempo. Eu posso traçar como meta ou eu posso somente ir seguindo conforme as coisas forem acontecendo. Mas ter estratégias, ter objetivo, ter foco e conseguir realizar isso e me sentir em realização. Porque a realização não é só quando a gente chega lá no pódio. Por exemplo, quem vai participar de uma corrida. Enquanto a pessoa está correndo, ela está sentindo que ela está participando daquilo, independente do prêmio final. Não importa se ela vai chegar no menor tempo ou no maior tempo, mas ela vai chegar porque ela está participando. E pode acontecer que ela desista no meio do caminho, que ela passe mal, que ela tropece, que tenha uma hipoglicemia, ou que simplesmente ela se canse a ponto de ficar exausta e desistir da corrida. Mas isso não quer dizer que ela não fez, que ela não se automotivou, porque ela levantou cedo, ela foi lá, ela se inscreveu, ela levantou de madrugada para participar da corrida, que na maioria das vezes as corridas são bem cedo, né? A pessoa quer chegar cedo para ter tudo organizado. Então, ela teve todo o movimento, teve toda a motivação para fazê-la chegar até lá. E tudo isso conta, tudo isso é automotivador.
Não quer dizer que só vale quem chegou em primeiro, segundo ou terceiro lugar que vai ganhar a medalha. Não. Quem fez e conseguiu superar seus próprios limites e conquistar seu objetivo, seja integral ou parte desse objetivo, está se automotivando. Entende que é um processo, né? Não é que eu tenho que sair do 8 por 80. Eu tenho que ir de acordo com o que eu me propus. Se hoje eu não consegui correr 15 quilômetros, mas eu corri 5, ótimo, até ontem eu não corria nada. Eu estou no lucro. Eu estou em desenvolvimento, eu estou me automotivando. E hoje eu corri 5, amanhã eu posso correr 10, depois eu posso correr 15, posso correr 30. E quem vai me dizer qual é o meu limite? Eu, porque sou eu que escolho. A responsabilidade é minha, né? Então a coragem é minha, a responsabilidade é minha, a segurança daquilo que eu estou fazendo também é minha. E aí entra a quarta habilidade, a empatia. A empatia também é um termo que tem sido cada vez mais falado, principalmente no meio da psicologia, né? Que é uma habilidade básica do psicólogo, ser empático. O que significa empatia? É a habilidade de reconhecer a emoção no outro. É a habilidade de eu me colocar não somente no lugar do outro, mas eu me colocar na situação do outro, tentando olhar com os olhos do outro. Porque não adianta nada, por exemplo, eu falar de alguém que está sofrendo porque o animalzinho de estimação dessa pessoa faleceu, se eu não gosto de animais de estimação. Eu não vou conseguir me colocar na dor do outro se isso não faz sentido para mim. Então eu tenho que olhar para a emoção do outro tentando entender como ele se sente, não como eu me sinto se eu estiver no lugar dele. Porque eu me sinto diferente, eu tenho as minhas emoções. Por isso eu falei, primeiro eu tenho que identificar as minhas. Se eu sei que eu gosto ou não gosto de algumas coisas, aquilo vai fazer diferença para mim. E é isso que vai contar lá no final, né? Porque aí, se eu sou empática, eu consigo reconhecer as minhas emoções e a do outro. Isso me torna emocionalmente inteligente. E aí tem tudo a ver com o número que eu falei lá em cima, né? Que 13% das pessoas têm problema de QI e 87% por falta de inteligência emocional, e isso inclui 87% das demissões empresariais. Por quê? Porque as pessoas não conseguem nem lidar com suas próprias emoções, quem dirá considerar a emoção do outro? Então a gente vive num mundo que, além de capitalista, que é uma questão que muitos criticam, outros defendem, eu acho que isso é o de menos, né? A gente vive num mundo de um egoísmo tão grande e uma falta de autoconhecimento que eu não sei nem reconhecer o que é meu, como é que eu vou reconhecer o que é do outro? Então isso é muito complicado, mas é treino. Né? Primeiro olhar para mim, depois olhar para o outro. E sempre que algo precisar ser mudado, a ordem é a mesma. Não é o outro que muda primeiro, sou eu que mudo primeiro. E o outro muda se ele quiser. Olha lá, tem gente comentando. Acho que não sou muito habilidosa. Identifico, Mari. Por quê? Porque é algo que nós não aprendemos desde pequenos. É algo que precisa ser construído, é algo que precisa ser treinado ao longo da nossa vida. E eu acho que uma das melhores maneiras de treinar isso é se autoconhecendo mesmo. E claro, participando de uma live, de um curso, de um treinamento, de uma palestra, daquilo que te motiva, né? A crescer, a aprender e a viver melhor com você mesmo. Que o objetivo é esse, ficar melhor, ter bem-estar, saúde emocional consigo e com o outro. Com tudo que te cerca, né? Mas primeiramente com você, porque quem sente primeiro é você. E aí entra o quinto, né? A quinta habilidade. Ah lá, treinar a mente faz sentido. Faz-me. E é realmente um treino, né? O cérebro também é algo que a gente precisa exercitar. Não são só os músculos do restante do corpo, né? Não é só braço, perna, bumbum. Tem que treinar tudo. O abdômen sarado e o cérebro sarado. Eu acho que deveria ser essa ordem, né? De estar sempre em conjunto. O cuidado com o corpo físico e o cuidado com a saúde mental. Porque é isso que a gente precisa e é para isso que estamos aqui, como está sendo dito aí pelo pessoal. Muito bem, vamos aprender. Então, a quinta habilidade é relacionamentos interpessoais. É a habilidade de interação com outros indivíduos, utilizando as competências sociais, ou seja, é chamado de habilidades sociais, habilidades socioemocionais, porque o que isso quer dizer?
Eu vou me relacionar com as outras pessoas sabendo o que eu sinto, considerando a emoção delas, tendo controle do que eu sinto e conseguindo lidar com isso de uma vez só. Porque eu falei de 5 habilidades que são complexas e que às vezes a pessoa não tem nenhuma delas bem treinada, bem desenvolvida. Então ela precisa ir treinando aos poucos para conseguir utilizar as 5 de uma vez. Isso quer dizer que essa pessoa vai chegar num nível, quando ela tiver as 5 habilidades bem desenvolvidas, ela vai chegar num nível de inteligência emocional muito satisfatório. Isso acontece como? Com autoconhecimento, com treinamento, com exercitar isso no nosso dia a dia. Não tem outra forma. Por isso que eu falei, anotem aí, sigam. Não é uma receita de bolo, mas é uma dica que eu acho que é de ouro, né? Para vocês colocarem em prática e rever as questões que lhe causam dor. E aí, eu acho que tá acabando o nosso tempo, né? Que sozinha aqui eu já tô falando há quase 1 hora, imagina. E o que acontece? Desenvolver as 5 habilidades ligadas à inteligência emocional é essencial para a nossa evolução, porque é isso que vai nos fazer ter sucesso profissional e socialmente, né? Eu não vou conseguir ser um destaque na minha área, na minha carreira, me sentir realizada na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, se eu não estiver em equilíbrio com quem eu sou. Então é isso que vai me trazer esse sucesso, além de fazer com que eu me sinta realizada integralmente e como pessoa, como você quer se sentir realizado como pessoa. Essa é a questão da inteligência emocional. Eu não tô aqui para, como eu falei, não é para vender produto, né? Mas eu acho que isso é algo que a gente deveria sim até ter como comercializado, né? Como que eu posso dizer? Sei lá, um livro que ensine sobre isso, um método que a gente passe por treinamento nas escolas, que seja algo ensinado realmente desde a infância, porque nós precisamos disso para ter mais qualidade de vida. Então, procure conhecer mais a si mesmo, procure buscar leituras, lives, palestras, como eu falei, postagens, né? Eu todos os dias posto... faço publicações no Facebook, no Instagram, coloco também no WhatsApp, lista de transmissão, coloco geralmente 1 vez por semana ou 2, mas sempre tem um conteúdo. Tente se conectar com conteúdo, não só meu, mas de outros profissionais incríveis que estão por aí, que oferecem isso também gratuitamente, para que você consiga se conectar com as suas emoções, que te façam refletir sobre quem você é, sobre o que você quer ser. E além disso, que papel você tá dando ao outro na sua vida. Então, por que aquilo que te aconteceu no passado ainda tem tanta influência sobre você? Por que aquela pessoa que te feriu, que te magoou, ainda continua te ferindo, te magoando? É isso que precisa ser revisto, né? Porque o protagonista, lembra que tem que ter a coragem e a responsabilidade de assumir que é sua a vida. Então, o protagonista tem que ser você da sua história, não o outro. Quem tem que mudar é você. Mas para isso você precisa estar seguro também de que é essa decisão que você quer, porque vai ser doloroso, mas também vai trazer resultados significativos a longo prazo, não somente a curto e médio. Então, isso é algo que se constrói e que se leva para a vida toda. Não deixe de lado a sua saúde emocional. Não queira mudar o mundo sem querer mudar o seu mundo primeiro. Eu acho que essa é a frase dessa live, né? Para eu mudar o que está me acontecendo, eu preciso primeiro mudar a mim, quem eu sou. Primeiro quitar o débito passado, ficar em dia com o presente e aí me refazendo das coisas que me aconteceram e que estão me acontecendo. Porque senão a gente vem de uma sobrecarga de pesos afetivos e de situações aversivas que a gente vai carregando ao longo da vida e isso vai se tornando uma bola de neve. E como eu falei, é mais do mesmo, né? A pessoa reproduz exatamente aquilo que ela viveu ao longo da vida dela e vai ter os mesmos resultados de sofrimento. Então, resumindo, em relação às 5 habilidades da inteligência emocional. Número 1, conhecer as próprias emoções. Número 2, controlar as suas emoções. Número 3, a automotivação. Número 4, a empatia. E número 5, saber se relacionar interpessoalmente. Ah lá, terapia é vida. É verdade, terapia é vida por quê? Porque faz a gente olhar para dentro, faz a gente se conhecer, faz a gente se despertar, né? E eu acho que isso nenhum outro tipo de inteligência pode nos trazer.
temos pouquíssimo tempo, eu tinha até separado aqui, caso desse tempo, que existem outras inteligências que nós temos também, né? Mas que para que a gente tenha sucesso na nossa vida, nenhuma delas vai substituir a inteligência emocional. Então, seja inteligência lógico-matemática, inteligência corporal, inteligência musical, inteligência linguística, todas essas são importantes sim a gente ter, né? Sempre tem uma delas que a gente tem um destaque maior, acaba sendo a nossa cara, inclusive profissional, mas o que acontece? Quando a gente se torna inteligente emocionalmente, não tem limite para felicidade, não tem limite para sucesso, não tem limite para prosperidade na nossa vida, porque a gente está alinhado com o que somos, com o que fomos e com o que desejamos ser. E eu acho que aí é que tá. A gente precisa disso, né? Desse equilíbrio emocional, dessa inteligência emocional que vai sendo construída, que vai sendo moldada, que vai sendo aprendida, mas treinar. É não estacionar, não deixar suas emoções de lado, não ficar quieto, não silenciar a dor. Traz voz para isso, siga o passo a passo que eu falei, né, que eu trouxe aqui para vocês, esses 3 passos, e treinem as 5 habilidades relacionadas à inteligência emocional, que não tem como. O único resultado vai ser um caminho de sucesso. E eu quero ver todos vocês aqui brilhando muito, com muito sucesso, com muita alegria, com muita saúde emocional, com muita saúde física também, né? Mas que a saúde mental de vocês esteja sempre em dia e que esse autocuidado nunca falte. E contem sempre comigo para isso. Estamos chegando à reta final aqui dos minutinhos da live. Quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum comentário. A Dani comentou tudo que eu precisava escutar hoje. Ai, que bom, fico muito feliz, Dani, de poder ajudar. Devagar, professora boa, escrevo rápido. Tá bom, Mari, mas pode assistir depois, quantas vezes for necessário. E lembrem que, se alguma situação vier, tenta assistir de novo o vídeo, tenta ressignificar, tenta olhar para isso daqui a um tempo com mais calma, porque hoje, né, trouxe bastante conteúdo. Tenta refazer esse pensamento, refazer esse processo num outro momento, com mais calma, vai vendo o vídeo, vai pausando, vai fazendo do jeito que você achar melhor, tá? Tô vendo aqui os comentários, gratidão, eu que agradeço todos vocês. Legal, Roberta, perdemos parte da sua fala por problema na internet, mas amamos o que ouvimos. Beijos meu e do Mauro. Obrigada, tia Marilza. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. A Luana comentou, a Dani, muitos coraçõezinhos. A Cris, adorei, foi muito bom. Livingston, muito bom mesmo. Feliz em fazer parte deste grupo. A Luana, você é incrível. Vocês que são incríveis, eu tô muito feliz. Como eu falei, né, tem mudanças acontecendo na minha vida profissional. Uma delas são as lives agora. Diria que não num novo formato, porque as lives com a Andressa foram incríveis e ela é uma parceira que está comigo há muitos anos e a gente vai manter isso, mas quero também trazer outros profissionais de outras áreas para a gente agregar conteúdo, agregar conhecimento, e para a semana que vem já tem uma convidada bem especial. Vou fazer um mistério aqui para vocês, mas vai ser algo bem bacana, que a gente vai falar sobre educação, limite, e que eu acho que tem tudo a ver com o que estamos vivendo, né, com nossa vida, com a vida das crianças que estão ao nosso redor, com tudo que nos cerca. A Kelly comentou, muito bom o tema, vou assistir novamente para pegar as dicas das habilidades. Beijos, Roberta. Beijo, Kelly, beijo todo mundo que participou aqui, tem um minutinho. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez, obrigada por mais uma terça-feira maravilhosa de live. Eu sou muito, muito grata mesmo, Carlos comentou, perfeito ter vocês aqui comigo. Agradeço novamente, espero que vocês consigam colocar em prática, e se precisarem de qualquer coisa, para quem ainda não tem, né, meu contato, tem lá no meu Instagram o Linktree, você clica e tem acesso a todas as minhas redes, WhatsApp, Facebook, YouTube, todos os canais, o Instagram, e contem comigo. Até terça que vem. Um beijo a todos, boa noite, boa semana.